Oi, eu vou falar sobre as cidades na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média teve seu início no século XI e seu fim no século XV. Antes do surgimento das cidades, os camponeses ficavam em locais chamados firmes. Lá eles possuíam a relação de suzerania e vassalagem. O suzerano, dono das terras, dava permissão aos camponeses viverem em parte delas. Porém, eles tinham que pagar altos impostos e dar parte de sua produção agrícola. A maioria das casas na Baixa Idade Média eram construídas em madeira e pedra, inclusive os castelos. A maioria das casas eram fechadas e escuras para proteger seus moradores do frio. Nas casas dos burgueses, o andar térreo tinha lojas e pequenos comércios. Já os castelos constituíam enormes fortes feitos com imensas muralhas, torres, fossos, calabouços e pontes levadiças. Normalmente eram construídos em terrenos elevados, o que facilitava a defesa contra ataques externos. Renascimento urbano. Ele aconteceu no século XI, no início da Baixa Idade Média. Ocorreu a partir do Renascimento comercial. O renascimento urbano ocorreu porque os camponeses estavam cansados das péssimas condições de trabalho e por ter que pagar altos impostos. Como os camponeses estavam cansados da servidão do sistema feudal, eles começaram a formar cidades à margem dos rios. Agora vamos ter a apresentação do comércio com a Laís e o Vitor. O comércio na Baixa Idade Média. Renascimento comercial é o nome que se dá ao processo de crescimento comercial pelo qual a Europa passou a partir do século XI. Esse renascimento foi uma das grandes marcas da Europa durante a Baixa Idade Média. Antes dele, o comércio existente não era tão grande. Esse renascimento aconteceu a partir de um desenvolvimento de um excedente comercial e de um excedente agrícola que ampliou o rol de mercadorias dos comerciantes e pôde ser comercializado nas cidades e deu início ao aumento populacional. E os camponeses, para fugirem de seus senhores, iram para as cidades. Ele é resultado também, em grande parte, da abertura do Oriente, que se deu com o início das Cruzadas, no fim do século XI. Essas transformações na Baixa Idade Média retomaram com o fôlego da cidade e do comércio, ambos adormecidos desde a degradação do Império Romano, consolidado em 476. O renascimento do comércio também marcou o surgimento de dois grandes polos comerciais na Europa, o dos italianos, no sul, e o dos alemães, na Liga Hanseática, no norte. Nesse novo período surgiu um grupo de pessoas que se dedicarão especialmente ao comércio e às transações comerciais. O local de trabalho serão as cidades, chamadas de burgos, e por isso quem vive ali será conhecido como burguês. A partir do fortalecimento do comércio, a nobreza, antiga detentora do poder, vai perdendo espaço para a burguesia. Os servos, que antes trabalhavam para a nobreza e o clero, vislumbraram no comércio a ascensão social, econômica e política. Os burgueses se reuniam nas guildas ou corporações de ofício, que consistiam nas associações de profissionais que defendiam o interesse de seus membros. Também tinha um ponto de encontro entre os mercadores do eixo mediterrâneo e nórdico. Esse ponto de encontro era onde ficavam as feiras da região de Champagne, na França. Essas feiras aconteciam uma vez por ano, em períodos determinados. Um dos motivos para o desenvolvimento das feiras na região era o fato de os senhores locais não cobrarem pedágios e também concederem alguns benefícios aos comerciantes que se instalassem na região. No século XV, os europeus começaram a realizar viagens ultramarítimas, chamadas assim por se dirigir a terras do outro lado do mar. Em relação à Europa, eles intensificaram o comércio e modificaram a visão do mundo dos europeus. Todos esses fatores transformaram profundamente o sistema feudal.
e aos poucos ele foi se substituindo por outro sistema, atualmente chamado de capitalismo comercial. Ele se baseava no comércio e no expansionismo marítimo, a conquista de novas terras alcançadas por mar e na exploração de riquezas dessas terras.